Muito bem, o estudo da lição número 12 será um estudo muito interessante, falando sobre morrer como a semente, já que o tema da lição do trimestre é provados pelo fogo e nos remete à ideia do ourives purificando o ouro para que ele possa retirar as impurezas. Deus quer que nós aprendamos em cada lição como podemos superar, passar pelo crisol de cada momento, de cada situação e sairmos com uma experiência cristã. Agora Jesus utiliza a analogia do grão de trigo para falar sobre como a experiência da vida cristã se assemelha à vida de uma semente, de um grão que tem que morrer para que ela possa frutificar. Se ficar apenas como grão, pode ser levada pelo vento, pode ser comida por um pássaro, pode ser triturada e virar farinha, e tudo se acaba ali. O verso da semana está no livro de João 12, verso 24. Jesus dizendo, em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele sozinho. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Como disse um pensador cristão, você já notou a diferença existente na vida cristã entre obra e fruto? Uma máquina pode fazer a sua obra, mas só a vida produz fruto. Isso é muito interessante. Nós temos que produzir fruto. E quando Jesus fala muito fruto, ele está falando a respeito de uma experiência maravilhosa. O Evangelho está cheio de parábolas, está cheio de imagens e cheias assim de situações vívidas sobre a agricultura. Jesus utilizou muitas parábolas, muita analogia, muita comparação com a agricultura. O semeador saiu a semear. Vocês olhem os lírios do campo. Vocês examinem um homem ao arado. Cristo utilizava essas analogias para dar sempre lições específicas sobre uma situação. A imagem do grão de trigo serve para nos transmitir um ensinamento sublime a respeito assim da história de Jesus e dos seus discípulos. Quando Jesus falou que o grão de trigo caiu na terra, ele estava falando da vida dele, ele sendo sepultado, ressuscitando e dando muito fruto. E quando ele fala muito fruto, ele se refere a nós, ele se refere à sua igreja, ele se refere à humanidade que precisa de salvação. A passagem ou a expressão de Jesus conclui o seguinte: quando ele, depois de falar sobre o grão de trigo, ele diz o seguinte: e quando eu for elevado da terra, a todos atrairei a mim. Essa foi uma visão do grão de trigo dita por Jesus e que simbolizou a vida dele e também simboliza a nossa vida. Noutra perspectiva, Jesus acrescenta: se alguém quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Mateus capítulo 16, verso 25. Cair na terra e morrer é o caminho para dar fruto para a vida eterna. Salvar a própria vida, por assim dizer, para continuar vivendo. Se o grão de trigo, ele se recusa a cair na terra, vem um pássaro e o devora. Se o grão de trigo, ele se resiste para morrer, ele pode mofar em algum canto úmido, ou ele pode virar farinha de trigo, virar um alimento, e ali acabou a sua existência. Mas o grão, como tal, como grão, se ele continuar como grão, ele pode cair na terra, ele pode ser coberto por terra. Ele não vai saber onde ele vai cair, não tem domínio sobre o solo que ele vai cair. Mas Deus tem esse domínio e pode fazer frutificar um grão de trigo e assim transformar um grão em uma nova espiga cheia de grãos que por sua vez vai multiplicar. E Jesus disse, vai produzir muito, vai produzir a 100 por um, ou seja, um chega a produzir 100. Isso quer dizer que muitas vezes nós temos que deixar muita coisa que está nos atrapalhando para frutificarmos. Quando se usa a expressão, se o grão de trigo não morrer, ou seja, se ele morrer, se o grão de trigo se esvair de si mesmo, se o grão de trigo se for submisso ao processo da natureza de morrer, ele vai frutificar. E para nós como cristãos significa a gente se desvencilhar, se esvaziar daquilo que não está produzindo fruto. Então pode ser um egoísmo,
pode ser um pecado acariciado, pode ser um hábito que a pessoa tem. A pessoa, por exemplo, tem o hábito de mentir constantemente. A pessoa, por exemplo, pegou esse hábito, ela não mente, ela inventa as verdades, é a mesma coisa. Por isso, morrer significa a pessoa se deixar vencer pelo poder de Deus para frutificar. Isso significa que a pessoa vai reaparecer, que a pessoa vai, assim, reaprender a viver numa nova situação. Por isso que precisamos aprender a lição do grão de trigo. Porque se a pessoa não aprender a lição do grão de trigo, não aprendeu o que significa nascer no reino de Deus como o missionário. Durante a Guerra da Coreia, 2 prisioneiros foram algemados juntos. Um era um cristão e o outro era um budista. E era proibido os dois conversarem. Proibido, os guardas ficavam de olho. Mas o cristão, vez ou outra, quando o guarda não estava olhando, ele falava para o budista sobre Jesus Cristo. Chegou um momento que o budista falou o seguinte: olha, eu vou confessar a você, eu sou um budista devoto há muitos anos, mas eu confesso a você que eu tenho uma certa dificuldade quando se fala de confiar em Buda, porque Buda morreu e está no mausoléu dele. E eu tenho dificuldade porque eu não consigo, assim, passar desse limite. Mas eu vejo você segue Jesus Cristo e você tem uma alegria incontrolável. Aqui estamos nós, você está falando sobre esse seu Jesus e eu quero dizer para você, eu preciso desse Jesus em minha vida porque eu me sinto assim limitado até a morte de Buda. Mas quando você diz que o seu Cristo ressuscitou e está vivo, eu acho isso incrível. E ele diz, eu tenho visto amigos que têm ido até o Oriente e têm visitado a tumba de Jesus e ela está vazia. E eu vou até a minha cidade sagrada, onde está o túmulo de Maomé. Eu fico ali olhando aqueles restos mortais. E a minha fé termina ali. Mas eu vejo que você tem uma fé assim incontrolável, que vai além do túmulo. Eu quero esse Jesus para mim. E assim, aquele cristão conseguiu frutificar e levar mais uma pessoa para o Senhor Jesus Cristo, o Cristo vivo. Jesus Cristo é o Cristo vivo ontem e hoje, igualmente. E Ele será também para o dia de amanhã, porque Ele vive. E porque Ele vive, nós viveremos também. Essa é a essência da lição do grão de trigo que morre, renasce e dá frutos ainda. Quando você morre para si mesmo, você renasce para o reino de Deus. E renasce com uma esperança diferente do que era antes. Por isso que a vida do cristão tem que ser produtiva em Cristo Jesus. Um pastor perguntou para um rapaz que se converteu, já está evangelizando alguém? O rapaz disse, pastor, faz uma semana só que eu me batizei, calma aí. O pastor disse, quando você acende uma vela, você espera que ela comece a iluminar tão logo for acesa ou somente quando tiver da metade para o fim? O moço disse, pastor, acendi uma vela, ela tem que iluminar a partir do momento que eu acendo o pavio. Então ele disse, Jesus acendeu o pavio em você. Comece a iluminar. O moço entendeu a história do grão de trigo. Tem que morrer para frutificar. Vamos ao estudo dessa lição nessa semana, que com certeza vai nos ajudar muito a termos uma visão diferente do que significa viver no crisol de modo produtivo. E não se encolher dentro de uma concha pensando que você é a vítima do universo. Não é. Você é um grão de trigo que precisa aprender a morrer para si mesmo, para renascer para o reino de Deus como um grão de trigo produtivo. Que Deus nos abençoe. Que haja uma bênção para o seu coração. Que esse sábado se torne uma bênção para todos nós. Que o Senhor abençoe. Um beijo no coração. Fica com Deus. Um bom sábado.